Ora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Quarto Poder. Hoje temos uma convidada que é aparentemente também a nossa colega. Nós vamos falar hoje sobre um tema atual, que é as diferenças no relacionamento. Primeiro queremos saudar a nossa colega. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, chefe Nelson, como está? Eu estou muito bem. Seja bem-vinda ao Quarto Poder. A pergunta introdutória que a gente faz é, será que a diferença de idade influencia no relacionamento? E se influencia, quais são essas influências positivas e negativas? Ok, muito obrigada pela pergunta. Olha, de certa forma, nós deveríamos primeiramente saber o que é um relacionamento, antes de nós entrarmos para outras perguntas. Um relacionamento, de certa forma, ele é a união entre duas pessoas com os mesmos objetivos. Então, respondendo logo à tua pergunta, sim, a diferença de idade influencia. Primeiramente, eu digo que influencia negativamente quando se trata da disparidade de idade. Ou seja, as ideias são consoante as idades. Então, se eu estou com um parceiro mais elevado, automaticamente as nossas ideias já são diversificadas, ou seja, já são diferenciadas. O ponto de vista dele de pensar e raciocinar é diferente da minha. Eu sou mais jovem, automaticamente ele já vivenciou a maior parte daquilo que eu já vivi. Então, automaticamente eu estou a pensar em algo e ele já está mais acima daquilo que é o meu pensamento. Então, isso chega a ser uma disparidade e cria, assim, uma negatividade dentro do relacionamento. Então, influencia negativamente mais do que para positivamente, em termos de energia, em termos de, vou entrar logo pelo, até o esforço sexual, em termos de idade é outro. Há muitos fatores que influenciam sim negativamente quando se trata de diferença de idade. Mas esses são os mais destacados, que é a disparidade nas ideias, no que concerne no ato sexual em si, as forças são outras, o nível de pensamento, o estatuto social também acaba por ser outro, diferentemente da idade que nós temos, ou a diferença que temos com os nossos parceiros. Então há que se ter muita atenção consoante a isso. Mas a Rafaela também disse sobre essa disparidade toda. E nota-se que ultimamente as meninas, não vou especular, mas quero ouvir de ti, têm preferido homens mais adultos do que os menores. Mas é verdade que a maturidade não tem que ver com a idade. A que se deve essa preferência? Por que é que muitas mulheres escolhem mais os mais velhos, indiferentemente dos menores? Bom, eu até poderia ser um pouco criticada pelo meu comentário, mas o que eu acho é o que eu vejo, então eu tenho que dizer aquilo que eu vejo. Normalmente são mulheres de mais baixo nível que escolhem homens de elevado nível. Isto porque há muitas mulheres imediatistas, na qual não conseguem viver o processo, que é o processo de evolução do seu parceiro. Automaticamente, se eu não tenho essa paciência de esperar o processo, eu vou encontrar alguém que já tem uma casa, um carro, um nível acadêmico já licenciado ou mais do que aquilo que eu já tenho. Então, automaticamente, isso deve ser um imediatismo e a pressa de subir na vida. Porque é muito bom quando se tem um relacionamento que estamos a viver, como é que diz, step by step, passo a passo. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Não acontece porque há pessoas com pensamentos mais avantes. Eu quero ter alguém que já tem tudo. Esse imediatismo é que causa assim, nós estamos com alguém de alto nível e alguém mais elevado que nós. Deve-se a isso, imediatismo mesmo. Não tem uma outra expressão, é o imediatismo. Mas também temos depois um problema que, se calhar, atrevo-me a dizer que é um problema social. Muitas mulheres, vou continuar a falar de mulheres com homens, muitas mulheres dizem, por exemplo, dos depoimentos que colhemos, uma das colegas disse que não ficaria com um homem que tem um nível acadêmico mais baixo do que ela, mas tem sido comum os homens aceitarem mulheres com um nível acadêmico mais baixo. O que dizer sobre essa situação? Olha, eu digo que os homens também chegam a ser egoístas consoante a isso, porque os homens gostam de submissão. E a mulher, quanto mais nível baixo da mulher é, mais submissa a mulher é. É mais isso, deve-se mais a isso por causa dos homens, a submissão em si. Porque eu sou uma mulher formada, a minha forma de responder, de falar com o meu parceiro, de obedecer o meu parceiro, é diferente à forma de alguém que tem um nível mais baixo. Então deve-se muito a isso, a submissão ao seu parceiro ou à sua parceira. Então, a Rafaela está a dizer que ficaria com alguém, né, que tem um nível baixo. O mais importante é o caráter da pessoa. Estamos diante dessa situação Não também? só o caráter, mas sim a visão. Porque há muitos homens que estão no nível baixo, mas têm a visão de prosperidade. Isso traz esperança. E esperança é o que nós esperamos dentro de um relacionamento, que algo vai dar certo. Então eu vejo muito pela visão do meu parceiro. Ele pode estar no nível mais baixo, mas tem a visão em crescer. Alguém que está bem na vida, alguém que se esforça. Ou seja, o esforço e a visão do meu parceiro determina muito se eu vou estar com ele ou não. Então é o mais importante para mim. Agora, ainda sobre as diferenças e de acordo com as idades que ambas as partes, ambas as pessoas têm,
parece que cada um, dentro da idade que tem, perspectiva uma realização no relacionamento. E sabemos que nós queremos, por exemplo, em 2027 sermos licenciados e em 2028 casarmos. Será que a pessoa pode projetar isto, mas quando estiver dentro do relacionamento pode mudar de acordo com as pretensões dos dois? Ou existe já essa predefinição? Por exemplo, Rafaela, perspectiva daqui a 5, 6 anos casar. Será que é uma ideia já que vem com a mulher e depois dentro do relacionamento pode melhorar? Ou isso é inalterável? É uma pergunta importante. De certa forma, os planos mudam. Porque o plano é feito a dois, nunca a solo. O plano é feito a solo quando eu vou realizar sozinha. Quando eu dependo de alguém, já não é só o meu pensamento que é válido. Então, de certa forma, há que haver um equilíbrio entre os meus planos e os teus e a gente criar os nossos. Essa é a base para se construir um futuro a dois. É juntar o teu, o meu e fazermos os nossos. Então, eu posso ir com a ideia, não, vou casar daqui a 5 anos. Mas eu posso encontrar um parceiro que quer casar daqui a 3 anos. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Podemos não casar 3, nem 5, mas a 4. Que não está no meu nem no teu, mas sim no nosso. Então tem que se ter equilíbrio para esse tipo de planos e pensamentos. Há que se juntar o meu e o teu para formar os nossos. Em forma assim de terminar o nosso programa, quanto tempo a Rafaela sugeria que durasse um namoro para posteriormente marcar o passo para o casamento? Eu digo que não são os anos, mas sim as condições. Eu não vou casar se eu não tenho um emprego. Eu não vou casar se meu namorado não tem um emprego. Então tudo vai depender da nossa condição financeira. Porque casamento, apresentação, passos maiores são gastos. Então isso exige uma certa dinâmica financeira, ou seja, um auxílio. Então os anos não se apressem. Podem passar 2, 3, 4 anos. Mas se tu estás bem, nesse tempo, passou um ano, nesse intervalo de um ano de namoro, tu podes casar. Se é o que tu queres, não tens dúvida, casa. Mas se estás com um pé à frente e um pé atrás, na dúvida, não faça. Então, é sempre bom organização, planejamento e depois realizações dos mesmos. Então, não tem uma data definida a dar consoante a isso. Muito obrigado. É desta forma que nós fechamos com as perguntas e respostas para a Rafaela e agradecemos a todos pelo carinho da vossa audiência, mas não podemos sair daqui sem ouvir as palavras finais da Rafaela e nós queremos, assim, né, de forma resumida, que faças um resumo sobre aquilo que se falou e que conselhos destas às pessoas que compreendem a diferença da idade e do tempo de relacionamento como um empecilho para a prossecução do namoro. Certo, muito obrigada. Eu vou logo por começar a dizer, escolham parceiros e se identifiquem com vocês. Ou seja, escolhem parceiros que estão na mesma linha de pensamento que vocês. A diferença, nós estamos habituados a ouvir que as diferenças fazem o mundo, mas nós somos mais felizes quando encontramos parceiros similares a nós. Isso é, as mesmas crenças, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas ideias, os mesmos planos. Então não vamos estar a viver na base da indiferença sempre, porque isso cria, de certa forma, um muro, como dizem, e um muro tem que ser quebrado. Então, para evitar certas quebrações, certos atritos, convivem com pessoas que vocês estejam na mesma linha de pensamento, ok? Não excluindo aqueles que são diferentes de nós. De certa forma faz parte, sim, mas sejam cautelosos, sejam atenciosos ao tipo de parceiro que vocês vão escolher. Conversem, não criem expectativas muito altas logo no princípio, porque podem se decepcionar, porque é tudo um conhecimento, é tudo uma base, é tudo diálogo. Conversem acerca de tudo e quase tudo, eu digo sempre, vocês têm um namoro para isso, para conversarem de tudo e qualquer coisa. E é isso, não se emocione, as diferenças fazem parte e vão sempre existir, porque nós não somos iguais a ninguém, mas nós podemos ser cada vez melhores, a melhor versão de nós mesmos e mostrar para as pessoas, né, que realmente nós somos aquilo de melhor que temos a aparentar no mundo. Então, sejam felizes, né, escolhem bem os vossos parceiros antes de manter. Então, é desta forma que a gente fecha com o nosso programa. O conselho da Rafaela é: busquem por compatibilidades no relacionamento. Então, é desta forma que a gente termina a segunda edição do programa Quarto Poder. Obrigado e até a próxima edição.